Você já se sentiu em uma reunião onde todo mundo fala técnico e você é a única pessoa que não está entendendo nada? Aquele frio na barriga, né, de pensar: "Como eu vou cobrar prazo desse desenvolvedor, desse engenheiro, desse analista, se eu nem sei quanto tempo essa tarefa realmente leva?". Existe um mito, né, de que para gerir um projeto você precisa ser o maior especialista técnico da sala. E hoje eu vou te mostrar por que não saber o detalhe técnico pode, na realidade, ser sua maior vantagem competitiva, e como liderar, né, especialistas com autoridade, mesmo sem entender, né, nada do back-end ou nada do que eles realmente fazem, sabe, da teoria do que eles realmente fazem. A primeira Eu sempre trago uma parte mais técnica, mais prática nos vídeos, né, e a primeira pílula de alívio, digamos assim, você já pode executar, né, eh, é o seguinte: o seu papel não é saber como se faz, mas o que precisa ser entregue e o porquê. Sempre que um especialista te der uma explicação técnica complexa para um atraso ou um problema, né, use a técnica da tradução para o negócio, vamos chamar assim, e pergunte, né, como isso afeta a data ou a entrega final? Ou qual é o impacto disso para o cliente? Quando você traz o especialista para o campo, né, do resultado, do impacto, do que está sendo gerado, né, você retoma o controle da conversa sem precisar discutir o código ou discutir a parte mais teórica, mais técnica. O maior perigo não é só o gestor que não sabe a técnica, né, é o gestor que sabe demais. Esse é o maior perigo, é o outro extremo, né. Se você é um expert no assunto, a tentação de soltar o osso, né, de delegar realmente e querer fazer a tarefa pelo time é enorme, sabe. Você acaba em muitos casos virando o microgerenciador chato, que corrige o trabalho de todo mundo, ou a pessoa que sai executando, pelos outros, né. Quando você não é o técnico, você é obrigado a focar no que realmente importa, né, que é como líder, né, que é remoção de impedimentos, gestão de riscos, alinhamento de expectativas, principalmente com as partes interessadas, né. E você deixa de ser o executor sênior e passa a ser o estrategista. E para liderar, né, especialistas sem ser um deles, use, né, esses 3 pilares que eu vou trazer para vocês. A curiosidade estratégica. Não tenha medo de parecer leigo. Essa, né, explique para mim como se eu tivesse 10 anos, explique para mim com mais detalhes. Isso força, né, o especialista a simplificar o pensamento e muitas vezes ajuda ele mesmo a enxergar um erro de lógica que estava sendo escondido ali na complexidade, tá. Gestão por indicadores. O que, não o como. Você não precisa, né, saber como o motor funciona. Você só precisa saber, né, se a temperatura ela está subindo. Defina métricas de progresso claras. Se o indicador ele fugir, né, do normal, você faz a pergunta certa. Outro ponto, confiança validada. Construa, né, um ambiente onde o seu especialista ali, seja um engenheiro, seja um analista, ele tem autonomia técnica, mas você detém a régua, digamos assim, do prazo e da qualidade final. O seu valor é garantir, né, que o trabalho do especialista ele faça sentido dentro do objetivo da empresa, dentro do objetivo ali do negócio,
onde o projeto ele está inserido, né, da estratégia onde o projeto está inserido. E o que eu sempre tenho trazido aqui nos vídeos, né, a inteligência artificial é a ferramenta perfeita para nivelar esse conhecimento. Se você receber um relatório técnico denso e está com vergonha de perguntar o básico, você pode usar a inteligência artificial como seu consultor privado. Você não deveria ter vergonha, acredito que sim, você poderia perguntar. Mas se não quer, utilize a inteligência artificial ali, como seu consultor, né? Claro, sempre cuidando da proteção dos dados, do que é confidencial. Pegue, né, esse termo ou o processo que você não entende ainda, não entendeu ainda, né, e, por exemplo, digite lá: "Atue como um mentor técnico". Explique o conceito X para um gestor de projetos, focando em quais são os riscos principais desse processo e quais perguntas eu devo fazer para o meu time para garantir que estamos no caminho certo, por exemplo, tá. E a partir daí, né, você consegue chegar nas reuniões com as perguntas, né, realmente de alguém que está aprendendo e que está avançando tecnicamente, e ampliando cada vez mais o conhecimento. Bom, lembre-se, né, o maestro de uma orquestra, ele não precisa tocar todos os instrumentos. Ele só precisa saber como eles devem soar juntos, né, e saber guiar, a todos os músicos ali. O seu instrumento é a gestão. O seu valor, ele está na clareza que você entrega para o seu time. Se você já se sentiu perdido em uma reunião, digamos, técnica, escreva aqui nos comentários, compartilha com todos aqui, que aí a gente pode gerar, né, certa interação aqui. No próximo vídeo nós vamos entender como não microgerenciar, mas garantir que as entregas aconteçam no projeto. Te vejo lá.